E hoje eu vou pedir para você falar junto comigo no tema de hoje. Tema de hoje, junto comigo. Ele vai fazer. Amém. 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 Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6, eu começo a leitura. O texto diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me desse filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Palavra do Senhor. Amém. O texto começa dizendo: depois destas coisas, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de muitas gentes. E o homem não tinha filho. E nada do filho nascer. É isso que ele começa aqui. Desculpa o termo que eu vou usar, não é bem isso, mas quase que discutir com Deus. Deus, o Senhor falou que eu ia ser um pai de muita gente. Eu não tenho filho. Quem é que vai ser meu herdeiro? É o meu servo aqui, meu escravo que vai ser o herdeiro? E como é que eu vou fazer? Então, você nota que Abraão, de uma certa forma, está um pouco abalado na sua fé, na sua maneira de crer. Mas tem todo um contexto disso. Vamos pegar todo o contexto de Abraão. Lembra-se que esse é o homem da fé, tá? Na Bíblia ele é chamado de o pai da fé. O homem recebe uma orientação de Deus. Deus se revela para ele e diz para ele deixar tudo da terra dele e ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Esse homem que já era rico, que tinha até um líder de um povoado, tem que pegar esse povoado todo, porque quando fala Abraão e Sara, não é só o casalzinho, tá? É todo um povoado junto. Nós estamos falando aí de um grupo, talvez, nômade, de 800 a 1000 pessoas, mais ou menos. Fora também um povoado que veio junto com Ló. E aí eles saem da sua terra, e olha a fé de Abraão. A fé de Abraão era tão contagiosa, no bom sentido, ela era tão empolgante, que ele convence até o sobrinho dele para ir junto. E um detalhe, convence a esposa. Isso é muita fé, gente. Porque ele chegar para a mulher dele e falar: mulher, nós vamos para uma terra diferente, terra maravilhosa, Deus do céu nos prometeu isso. É mesmo? E onde é? Ele fala: não sei. É para a gente sair de casa, no meio do caminho Deus vai mostrar. Aham. Imagina a mulher olhando tudo que ela já tinha, a fazenda que tinha, tudo mais. É para largar tudo. Sim, a gente vai largar tudo e vamos, que Deus vai nos mostrar. Eu acho que Sara pode ter chegado assim e falou: Abraão, e aí, você está tudo bem? Ou não, foi Deus mesmo que mandou. Tá bom. Agora, por que eu vou falar de crise? Claro, gente, estou exagerando aqui. Mas por que eu falo de crise? Que depois de toda essa caminhada, porque era muito longe de Ur até a chamada Terra Prometida, Canaã, muito longe. Depois de muito tempo de viagem, de acampamentos e tudo mais, chegaram na terra, se estabelecem na terra e acontece o quê? Uma seca. Imagina Abraão nessa hora falando: Deus, como é que é isso? Convenci todo mundo que a gente ia para uma terra melhor do que o que a gente habitava. Falei que a terra tinha abundância. Chega aqui, tem seca. Minha cara está no chão. O que eu faço? Ele vai para o Egito.
porque o Egito tinha muitas águas devido ao Nilo, né? Então, bem ali no delta do Nilo, é um lugar muito bom. Só que Abraão vai para lá, para o Egito, o que acontece? O faraó do Egito cresce os olhos em cima da mulher dele. Abraão tem algumas situações lá, isso eu já expliquei numa outra mensagem, e depois ele retorna para a sua terra. Quando ele retorna para a sua terra, começou a crescer bastante. Ele enriqueceu muito, quando ele retornou lá para a terra prometida. E enriqueceu muito, só que o crescimento trouxe os seus problemas. E um dos problemas foi que ali não tinha condição de manter o gado desse povoado de Abraão e o povoado que estava também com Ló. E ele e o sobrinho precisaram se separar por causa disso. O crescimento trouxe separação. Então, Abraão agora chega para Deus, por isso que o texto comenta, depois dessas coisas. Então, Abraão chega para Deus e fala: Senhor, tá, tem tudo isso, e mais ainda, o Senhor me falou que eu seria pai de, assim, um patriarca, né, de uma grande nação, e eu não tenho um filho, e estou envelhecendo. O que Abraão fez nesse momento? Ele enfraqueceu na fé? Não. Até no livro de Romanos fala que ele se fortaleceu dando glória a Deus, ou seja, ele se fortaleceu na fé, mantendo a sua comunhão com Deus, tanto que a Bíblia diz que ele mudou suas tendas para Hebrom, que chama-se comunhão, Hebrom é comunhão, e lá em Hebrom, Abraão edifica um altar para o Senhor. Abraão estava obedecendo, mas a vida ao redor parecia contrariar todas as promessas que ele tinha no coração. Mesmo assim, ele constrói um altar ao Senhor. Deixa eu trazer um pouquinho já para a gente. Você tem medo de descrer? Deixar de crer? Você tem receio de que a sua fé não é suficiente, segundo você, para chegar naquele ponto onde você tem uma promessa de Deus no coração? Vou abrir um parênteses para explicar essa questão de promessa, porque algumas pessoas acham que uma promessa de Deus é alguma coisa assim, como aconteceu com Abraão, o próprio Deus chegar para você, chamar você pelo nome Abraão, e você, aquela coisa. Não, pode ser isso acontecer, eu acredito que Deus faz qualquer coisa. Mas uma promessa de Deus pode brotar no meio de uma mensagem que a gente está ouvindo. Algumas vezes você está ouvindo um pregador e fala: é para mim isso. É uma promessa. Pode acontecer de você estar lendo as Escrituras e teve simplesmente um entendimento de algo. Quando Jesus, por exemplo, fala: olha as aves dos céus, elas não plantam, não colhem, no entanto o Pai do céu as alimenta. Você não é mais importante do que os passarinhos? Assim como ele alimenta os passarinhos, vai cuidar de você. Imagina uma pessoa que entrou num desemprego lendo isso. Ela pensa que a fonte da vida dela é o salário, e Deus está dizendo: não, a fonte sou eu. É de mim que você não pode se desgrudar, não é? É em mim que você tem que estar conectado, ligado. Sou eu que alimento você, não é o seu salário. Isso é uma promessa. Então, promessa é um entendimento de algo que Deus vai fazer na vida da gente. E às vezes nós temos algo como uma promessa, como um alvo, como algo que cresceu no nosso coração, ou uma voz, não que você ouviu, mas uma voz que você sabe, não é? Uma convicção interior, mas os anos vão passando e parece que aquilo não acontece. E você começa a ficar com medo de parar de acreditar. Bom, se você já teve esse medo de descrer, se você já passou por algum momento de desânimo, se algum momento a sua fé fraquejou, bem-vindo à turma. É só você olhar para o lado e todo mundo aí do teu lado também está assim. Já passou por isso. Pode não estar assim agora, mas já passou por isso. E talvez você diga: não. Tem casal que eu vejo que eles são perfeitos, não tem problema nenhum. Não, queridos, eles mentem muito bem. Entendeu? Todo mundo já passou por problemas. Mas aqui vamos olhar para as Escrituras e nós vamos ver que alguns homens de Deus nas Escrituras, como por exemplo, vou citar 2 deles. O profeta Elias. Gente, Elias, não estamos falando de qualquer profeta.
Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, para representar todo o Antigo Testamento, toda a lei e os profetas, 2 homens apareceram ali, Moisés e Elias. Olha de quem Elias é comparado, com Moisés, diante de Jesus. Não é pouca coisa. Nós estamos falando de um profeta de alto nível aqui, não é? Esse Elias, que já fez descer fogo do céu, que orou e não teve chuva, depois orou e fez um toró danado, esse é o Elias. Pois bem, no livro de Tiago, no capítulo 5, diz assim, que Elias era um homem, era humano como nós. Ou como diz numa outra tradução, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Os mesmos sentimentos que já passaram por você, também já passaram por Elias. Por exemplo, o desânimo. Este homem de fé chegou ao tal ponto de desânimo que pediu para morrer. O que era isso, senão talvez um burnout? Não existia esse nome na época, mas era o que Elias passou. Uma profunda depressão, um estresse extremo. Foi isso que Elias passou. Então ele vai debaixo de uma árvore e pede para Deus, me mata. É interessante, Deus não respondeu essa oração dele. Inclusive fez o contrário, porque Elias não morre, é levado para o céu vivo. Não é? Mas tem um outro detalhe aqui. Olha o que Deus fez com Elias. Deus não julgou Elias por ele estar assim, com falta de fé naquele momento. Deus não chegou assim, olhou para Elias deitado lá pedindo a morte e falou, bonito, hein? Homem de fé, olha aí o estado que você está agora. Deus fez isso? Não. Deus fez algumas coisas com Elias. Primeiro, deixou ele dormir bastante. Aliás, se algum dia você está assim meio deprimido, alguma coisa, põe o teu sono em ordem e durma bastante. Porque quem tem vontade, quem tem uma depressão profunda ou algo assim, ou como o caso de Elias, quer morrer. E o dormir, de uma certa forma, é um morrer mais ou menos. É um morrer de videogame, você morre e volta. Não é? Por isso que quem está em depressão quer dormir, mas é para dormir mesmo. Porque o corpo todo, e Deus entende muito das químicas do nosso corpo, foi Ele quem criou, Ele sabe que isso aqui está tudo desregularizado e você precisa regularizar o seu sono. Deus deixou Elias dormir tanto. Aliás, Elias dormia tanto que veio um anjo para acordar, então o cara estava pesado o sono mesmo. E ali foi trazido para Elias comida. Então, segunda coisa, colocar a alimentação em ordem. Muitas vezes a nossa depressão, ou a nossa sensação de desânimo, fraqueza, falta de vontade de fazer as coisas, é falta de ferro, é falta de tantas outras coisas, de químicas do corpo que está faltando, e você precisa comer, você precisa se alimentar. E Elias se alimentou. Ali ao lado tinha um ribeiro de água, e ele bebia daquela água ali. Então comeu, bebeu e dormiu. Comeu, bebeu e dormiu. O tratamento de Deus para Elias. E finalmente, Elias, agora levanta, você vai fazer uma caminhada, e uma caminhada longa. Comeu, bebeu, dormiu e foi se exercitar. O médico dos médicos estava cuidando dele. Então, meu querido, você não precisa nem agora, não é que você não precisa fazer consulta, você precisa e cuide, por favor, vá ao médico, faça tudo isso. Mas já comece a praticar essas coisas que eu estou te falando. Se você fizer essas coisas tão básicas, você vai colocar a sua vida no eixo. Muito bem, Elias passou por isso. Agora, não foi só Elias. Um outro personagem bíblico que também passou por isso, Paulo, apóstolo. Gente, eu estou falando de Paulo, quando você pensa em termos do Novo Testamento, a maior parte dos textos do Novo Testamento foram escritos por esse homem. Foi o homem do primeiro século que mais evangelizou o mundo da sua época. Um homem fantástico como Paulo. Mas olha o que ele nos fala, que ele mesmo passou em 2 Coríntios 11, versículo 29 a 30, diz assim, quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Paulo está dizendo, você está fraco? Eu também já passei por isso, eu também. E ele fala, quem não se escandaliza,
que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo fala que ele teve fraqueza, inclusive dizendo que eu me queimo por dentro. Quem nunca? Você entendeu? Eu me queimo por dentro. Você sabe, você já passou por situação que você está assim, queimando por dentro, assim, com vontade de pegar o pescocinho de alguém, né? Paulo está falando, eu também. Só que eu não fiz. Não fez. Mas ele falou, essas sensações passam. E me chama a atenção de Paulo falar, quem está fraco que eu também não me sinta fraco? Quem já não passou por fraqueza na vida? Eu também já passei. Queridos, nós temos altos e baixos na vida da gente. E na nossa caminhada de fé, nós sempre vamos enfrentar esses momentos de inconstância. Tem gente que pensa que a sua vida na fé vai ser aquela coisa sempre de suprema alegria. Não, vai ter momentos de tristeza, momento de desânimo, momento que você não sente nada, momento que você acha assim, Deus me abandonou, momento que você acha assim, minha vida já acabou, minha vida. Todo mundo passa por isso. Agora, é interessante que aquele texto que nós lemos sobre Abraão, voltando lá a falar sobre Abraão, começa o texto dizendo assim, mas depois destas coisas, aquilo tudo que nós vimos lá sobre Abraão, olha o que é que Deus falou para Abraão, depois de ele ter passado toda aquela insegurança dele. E esse texto que eu vou ler, é um texto que Deus falou para Abraão, mas vamos tomá-lo para nós agora. É o texto de que Deus vai estar falando comigo e com você agora aqui. Gênesis 15, versículo 1. O Senhor falou a Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Amém. É o nosso Deus, gente. É Ele que faz isso na vida da gente. É Ele. O nosso Deus está profundamente interessado em trazer conforto para a gente no meio dos nossos momentos de medo, de crise, nos momentos dos nossos porquês, nos momentos de confusões, até de dúvidas que nós temos na nossa mente. Ele está interessado em nos colocar no eixo. Quando nós passamos por esse que eu chamo medo de descrer, o medo das promessas de Deus que se adiam, era o caso ali de Abraão. Deus, já estou aqui com idade avançada, minha esposa também, e não dá mais para ter filhos, mas quem vai ser o meu descendente? Deus falou, eu vou te dar o descendente. O que Deus queria dizer para ele é o seguinte, eu não dependo da tua virilidade, Abraão, eu não dependo da possibilidade da sua esposa ter condição humana ou não de ter filho. E Deus está dizendo, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser fazer, como eu quiser fazer. Então, muitas vezes nós temos esse medo de não ver as palavras de Deus se cumprindo na vida da gente, mas alguns conflitos na vida da gente são necessários. Muito do nosso crescimento e da nossa maturidade tem a ver como nós lidamos com esses conflitos. Ontem à noite eu falava com um grupo de casais de uma outra igreja, uma igreja batista aqui em Itapevi, e eu disse ali para aqueles irmãos algo sobre crescimento e maturidade, e citei essa frase, muitos envelhecem, mas nem todos amadurecem, porque o envelhecimento é natural, você não precisa fazer esforço nenhum, ele vem, mas maturidade ela é provocada, e esses momentos de crise são os momentos que Deus vai usar para a nossa maturidade. Então, meu querido, se você está passando por crise, eu vou te falar uma coisa, Deus está trabalhando na tua vida no meio dessa crise, faz parte do tratamento dele com você, pode ser por várias razões. Alguns falam o seguinte, mas Anésio, por que eu passo tanto problema? É porque você é muito chato, então tem que passar um monte de problema para resolver. Estou brincando, gente, estou brincando, mas pode ser o motivo de Deus estar com pressa de fazer algo na sua vida. Meu pai, tínhamos muitas frutas em casa, né? Manga, abacate, abacateiro, tudo muito alto. Mas quando meu pai percebia que ia chegar momentos de chuvas muito fortes,
Ele pegava lá uma vara bem grande, uma latinha, igual essa de tinta, lá na ponta, e pegava as mangas, tirava os abacates, as mangas verdes ainda. Aí levava lá para dentro de casa, embolava em jornal e tudo mais, para aquecer, fazia quase como uma estufa, e ela ia amadurecendo na estufa. Amadurecia mais rápido do que no pé. Agora, o que Deus muitas vezes está fazendo com você, é permitindo algumas coisas que estão aí chocando você, para você amadurecer mais rápido. Provavelmente, porque Ele tem alguma coisa para fazer, você não está preparado ainda. Então é importante nós olharmos para esses momentos de crise nosso, e ver o que nós podemos aprender nesse momento. O problema é que às vezes nós não notamos que nós estamos crescendo no meio disso tudo. E aí começa a surgir questões, dúvidas no coração. Mas deixa eu já te tranquilizar de algumas maneiras. Primeiro, que eu quero te tranquilizar é o seguinte: nem todas as questões que nos vêm ao coração são sintomas de incredulidade. Elas podem ser necessárias para que a gente tenha uma fé mais esclarecida, como foi o caso de Abraão. As perguntas que Abraão fez para Deus foram as que abriram as portas para uma revelação maior de Deus na vida dele. Então, outra verdade para você: não tenha medo de se fazer perguntas para Deus. Por quê? Porque Deus nunca abandona um coração sincero para com Ele. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo, eu até diria o seguinte: não tenha medo de algumas dúvidas que você tem, conta para Deus. Conta para Deus. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Uma vez eu estava num culto, e naquele culto estava assim, o pastor estava lá dirigindo, e ele estava dirigindo de uma maneira que eu achei um pouco estranha. Não estava batendo. Sabe quando a minha avó falava, não bateu o santo, né? Era estranho aquilo. E eu sei, tinha um povo lá gritando, outro caindo, e aquilo tudo. E eu achei que aquilo era manipulação. E eu sei que as pessoas têm poder de manipulação. Tem um livro de Watchman Nee chamado... Watchman Nee é um grande líder cristão das décadas de 40, 50, 60, lá na China. E ele escreveu sobre o poder latente da alma. E ele mostra como que a alma humana tem esse poder de manipular auditórios e tudo mais. E ali eu estava vendo muita alma humana, mas nada do Espírito Santo. Eu não acreditei naquilo. Alguém pode falar, olha, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, eu estou sendo sincero com Deus. Deus, eu não acredito nisso. Achei estranho demais. Não estou em paz. Não precisa ter medo. Fala para Deus. Você tem dúvida de algo? Fala para Deus. Eu uma vez estava lendo o livro do Apocalipse, e eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não acredito nisso aqui. É muito estranho. Um monstro do mar, um cavaleiro amarelo com outro vermelho, com espada, não sei o que. Eu falei, que coisa mais horrorosa isso daqui. Não parece Bíblia, está estranho. Alguém fala, você está duvidando da Bíblia? Não, eu estava duvidando do que eu estava entendendo daquele texto. Era o meu entendimento que estava confuso. Não estou dizendo que a Bíblia estava errada. Eu falei, eu não estou entendendo isso aqui. Qual o problema? Nenhum problema. Estou vivo até hoje. Aqui, não caiu raio na minha cabeça. Deus não fez nada disso comigo. Deus não despreza um coração sincero. Hoje eu entendo lá o texto. Ao longo dos anos eu fui entendendo o texto. Hoje o texto, na verdade, eu acho apaixonante, muito legal, porque ele é todo em símbolos e tudo mais. Hoje eu compreendo a orientação de Deus para uma igreja que estava sendo perseguida. Se você quiser saber mais sobre isso, tem uma aula no nosso Didaquê sobre isso, você encontra lá no nosso canal do YouTube. Enfim, não tenha medo de ser sincero para Deus. Não tenha medo de ser sincero para Deus e falar assim, olha, eu não consigo acreditar. Ah, Anésio, mas se eu falar que eu não creio, Deus não vai fazer. Que Deus é esse que você serve? Que precisa da sua fé? Você não acha que é muita ousadia de um ser humano dizer que Deus precisa da sua fé para fazer alguma coisa? Que Deus fraco é esse? Meu irmão, um homem chegou para Jesus e falou assim, o homem já estava assim, não acreditando em mais nada. Porque ele já tinha feito de tudo e não resolvia o problema do filho dele, que tinha alguns ataques e se jogava no fogo, se jogava na água, tentando se matar. Ele trouxe para os discípulos e os discípulos não conseguiram curar o menino. Jesus estava descendo lá do Monte da Transfiguração, depois lá do bate-papo com Moisés e Elias, desceu lá do Monte da Transfiguração. E Jesus chegou lá embaixo, o homem falou, Senhor, seus discípulos não conseguiram fazer nada disso. Jesus falou, você crê que eu posso fazer? Ele falou, eu creio,
mas me ajuda na minha falta de fé. O que isso significa? Significa que o homem disse mais ou menos assim: creio, mas não creio também não. É isso que o homem estava falando. E Jesus não chegou assim e falou: vai para casa, ó incrédulo, né? Você não tem fé para que seu filho... Jesus não fez nada disso. Jesus pegou o menino, curou o menino e devolveu para o pai. Como quem dizendo: agora você crê? Que agora não precisa crer. Não precisa crer, está aqui, já está curado. Acabou. Então, perceba que mesmo na nossa falta de fé, Deus vai agir. Ele vai fazer. Porque Ele não depende de mim nem de você. Quando você tiver dúvida, dúvida não é sinal de incredulidade, mas de diálogo. É para puxar assunto com Deus. É para conversar com Deus. Mas você precisa aprender uma coisa. Há determinados momentos na vida da gente em que a gente está em dúvida e Deus, na sua grande misericórdia, vai nos dar sinais. Sinais que vão nos lembrar daquela promessa que Ele fez. Paulo mesmo falou: quem não se enfraquece que eu também não enfraqueço? Quem já não passou por crise que eu também não passei? Pois bem, eu vou abrir com vocês uma coisa que já aconteceu comigo também. Vamos lá, falo aqui com aqueles que têm nem mais de 40, mais de 50, vai, você que tem mais de 50, pensa aqui comigo. De vez em quando não te bate aquela coisinha assim, do tipo, você olha assim, minha ampulheta já virou. Não é estranho? Não é estranho quando você tem mais de 50, você vai no médico, primeiro você vai lá, vai no médico, ele manda você fazer exame, você faz o exame, você olha aquilo tudo, não entende nada, leva no médico, o médico começa a olhar e... E vai lá no computador. E você é assim. E aí? Ele... Gente, você começa a ficar tenso. Quem já não passou por isso? Quem já não passou com uma sensação de que, sei lá, a vida já deu. Já deu, já fiz tudo o que tinha que fazer. Já deu. Eu já passei por isso. E teve uma época, não estou falando de uma época atual, tá? Estou falando de uma época de alguns anos atrás, em que hoje olhando para trás, eu percebo que, na verdade, meu problema era mais físico, que eu tinha exagerado, exatamente o contrário de Elias, tinha dormido pouco, alimentado mal, em horário diferente, sem fazer exercício físico e cheio de problema para resolver. Isso me desgastou, e isso me deixou minhas emoções totalmente oscilantes, não é? Ou nenhuma, não é? Essa é a sensação. Hoje eu olho para trás e eu vejo, estava faltando vitamina no corpo, faltando um monte de coisa lá no corpo. Era isso, mas na época eu não sabia. Na época eu estava o quê? Deprê. E aí eu vinha pregar aqui, eu preguei, eu sabia, eu buscava o Senhor, orava, buscava a palavra, pregava. E as pessoas às vezes vinham falar para mim, que palavra, Deus falou comigo. E eu assim, que legal. Eu até falei com um dos nossos pastores essa semana, eu falei, é muito legal quando você sente Deus falando através de você. Mas tem outras vezes que você sente Deus falando apesar de você. E era essa a minha situação. E assim, meio deprê, meio chateado, meio achando até o seguinte, eu acho que eu já ensinei tudo que tinha que ensinar para a igreja. Não tem mais nada do que ensinar. Até minhas piadas, já não tem mais nem piada nova. Acho que eu vou relacionar as piadas e distribuir para os irmãos. Em vez de contar de novo, eu falo, olha, número 8. E todo mundo, a 8 e tal. Porque não tem nem piada nova mais para contar. Então, eu estava assim, e aí uma das coisas que eu sei que isso é emocional, e emoção, a gente não deve confiar muito nas emoções, elas são instáveis. O que eu fiz? Eu não ia ficar trancado no lugar, eu gosto de sair. Vou sair. Eu tinha uma coisa para fazer, eu comprar alguma coisa lá para casa, fui no shopping comprar uma coisa, fui comprar, falei, não, eu quero ver gente, quero ver coisa, quero dar uma distraída, quero fazer isso. Aí resolvi tomar um cafezinho, estou lá tomando meu cafezinho, e aí uma senhora, sentada algumas mesas ali depois de mim, eu vi que ela me olhou algumas vezes assim, cabelo branquinho, e aí daqui a pouco ela se levantou, elegante, educada, chegou assim para mim, falou, com licença, ela falou bem assim, rapazinho, qual é o seu nome? Ela falou, rapazinho, sabe nada, um menino, ela já me ganhou ali, né? Já falei.
equacional. Eu falei, é estranho, mas é esse, é Anésio. Aí ela falou, então é você mesmo. A minha filha, o senhor é pastor, né? Ela mudou, né? Eu falei, o senhor é pastor, né? Eu falei, sim, eu sou. A minha filha passou um link de um vídeo seu. Aí eu assisti 1, assisti 2, assisti 3. Ela falou, hoje eu estou te vendo pessoalmente, estou agradecendo a Deus aqui de te conhecer pessoalmente. Aí ela passou e disse, não vou interromper seu café, só vou te dizer o seguinte, eu dou graças a Deus por você existir. E foi embora. Aí eu falei, virei assim para Deus, falei, você aprontou comigo, né? Eu achando que já não tinha mais nada o que ensinar, mais nada o que fazer, e Deus me dá esse sinal. Gente, Deus nos dá sinais. Às vezes uma palavra que alguém te traz, sinais podem vir de tudo quanto é canto. Já teve uma vez de eu ler um outdoor na rua, eu falei, uau, é isso? Não é? Sinais vêm de todos os lados, pode vir na letra de uma canção, pode vir alguém conversando com você, pode vir num filme, pode vir numa pregação. Observe os sinais, preste atenção nos sinais que Deus coloca no seu caminho. Com Abraão, os sinais foram as estrelas do céu. Elas encantaram os olhos de Abraão e eu imagino que Abraão deve ter pensado assim, aqui sou eu pensando, que Abraão deve ter pensado assim, se o meu Deus, Ele é poderoso para fazer tantos mundos assim, me dá um filho, é fácil. Eu acho que isso ativou a fé de Abraão. E é interessante, Deus não criou as estrelas naquela hora, elas já estavam lá. Mas os olhos de Abraão foram abertos para dar um novo significado para aquilo. É por isso que Jesus, lembra que eu coloquei aqui, observe os sinais? Porque Jesus usa essa palavra para que a gente comece a buscar lugares onde mostram sinais para nós. Por exemplo, ele fala, observe as aves do céu. Não é olha, é observa. Não é uma coisa assim, passou. Não, observa. Observa os lírios do campo. Lá no livro de Provérbios fala, para você observar a formiga. Tem sinais que Deus coloca ao nosso redor na natureza, e que eles muitas vezes podem servir de sinais para as nossas vidas, orientando a nossa vida, ampliando o nosso entendimento, como aquilo que Deus fez com Abraão. Naquela noite as estrelas ganharam um novo significado para Abraão, aquilo era um sinal. Não despreze os sinais. Hoje, por exemplo, é um sinal. Você veio aqui hoje, você nem sabia essa mensagem, todo o conteúdo dela. E Deus está falando com você, e isso é um sinal de Deus para você, dizendo, filho, filha, eu estou vendo o que você está passando, não chegou o tempo, espera, fica firme, eu vou fazer. É isso que ele está dizendo, aqui ó, Ele vai fazer, é isso, Ele vai fazer, fica atento. Deus está falando isso para você, fica atento, Ele vai fazer. A palavra de Deus, ela é poderosa. No Salmo 29, versículo 3 e 4, diz assim, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. Se você algum dia já viu um mar revolto, é um barulhão. E diz, a voz do Senhor é mais poderosa do que isso. A voz do Senhor, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O que o texto está dizendo é que Deus faz ouvir a voz dele, mesmo no meio de qualquer barulho. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando que a voz de Deus pode ser ouvida mesmo no meio do cansaço, mesmo no meio das tensões, mesmo no meio das dúvidas, mesmo no meio de quando problemas ao teu redor estão tomando a tua mente, mesmo naquele momento de escuridão psicológica. E talvez você esteja assim hoje, mas a palavra de Deus está vindo para você, dizendo, Deus fala com você, mesmo no meio dessa tempestade, no meio da maior confusão da sua vida, ainda assim Ele fala. Me lembro de uma vez, eu era adolescente lendo um desses diários de leitura bíblica, que tem aquela leitura só para o dia, chamava-se Mananciais do Deserto. E ali eu me lembro ter lido um comentário em Naum,
capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tempestade, na tormenta e na tempestade. Deus tem um caminho ali. Às vezes nós estamos no meio da tormenta e da tempestade e não percebemos, aquele é o caminho de Deus. Tem que passar por ali para chegar do outro lado. Falando de Abraão, a promessa se cumpriu. Aquilo que Deus prometeu, aconteceu. Foi Deus que prometeu. Ele honrou. Nasceu Isaac. Deus não precisou da fé de Abraão para realizar o que ele queria. E pasme, ele também não precisa nem da minha, nem da sua fé para realizar alguma coisa. É muita prepotência de um ser humano achar que Deus não, se nós não cremos, Deus não tem combustível suficiente para realizar o que Ele prometeu. É muita prepotência. Gente que fala assim, se você não crê, não vai receber a bênção. Que Deus é esse que esse cara está pregando? Quem diz que Deus precisa da nossa fé para realizar alguma coisa? Meu querido, o Deus revelado nas Escrituras Sagradas é o Deus autossuficiente, que pode todas as coisas, que não depende de meros seres humanos como nós para realizar alguma coisa. Portanto, esse Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Você crendo ou não crendo, Ele fala, eu vou fazer, porque eu não dependo da tua fé, eu faço pela minha bondade, pela minha misericórdia, pelo meu amor, pelo meu poder. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o nosso Deus. Eu estou dizendo para você, Ele vai fazer o que Ele prometeu, seja a sua fé grande, ou seja a sua fé pequena, ou até mesmo você que acha que não tem fé, Ele vai fazer do mesmo jeito, que se Ele prometeu, Ele cumpre. Você já percebeu que, por exemplo, alguns de vocês devem estar pensando assim, já não tem mais nada para acontecer na minha vida, ou igual Elias, querendo morrer já. Eu tenho uma notícia para te dar, você está vivo. Você fala, tá, e daí? Tá, e daí? Se você está vivo, é porque Deus ainda tem coisa para fazer na tua vida. Porque, meu irmão, se já tivesse acabado tudo que Deus planejou para fazer, Ele fala, anjo, vai lá, desce o porrete, mata, traz para cá. Acabou, acabou. Por que Ele não fez isso com você? Porque Ele não terminou o que Ele vai fazer na sua vida. Meu irmão, Ele vai fazer. Ele é Deus. Aí você me pergunta, então eu não preciso ter fé. Peraí, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus não depende disso. Ou então eu tenho fé para quê? Para você. Para Deus não faz diferença nenhuma. Mas para você faz toda a diferença caminhar com ou sem fé. Vou dar como exemplo o seguinte, vamos imaginar como se fosse uma linha do tempo, eu estou aqui, 15 anos depois está lá, e o que Deus me prometeu está lá, eu não sei, não estou vendo, não conheço o futuro, só Deus sabe, mas Ele sabe, está lá. E aí você quer passar esses 15 anos sem fé, como é que vai ser? Você vai falar, mas Deus também fala essas coisas com a gente, nunca acontece. Não vou nem na igreja mais, negócio para quê? Na igreja, não preciso. Tal. Fala com as pessoas, trata as pessoas mal, porque está azedo no coração. Quando você está amargo dentro de você, se desconta em todo mundo ao redor, né? E tal. Aí chega lá, acontece aquilo que Deus prometeu. Você fala, oh Deus, me perdoa por não ter acreditado no Senhor todos esses 15 anos. Deus vai falar, você perdeu 15 anos da sua vida, o indivíduo. Volta, caso número 2. Você passa a crer em Deus. Como Abraão. Está difícil, Deus, mas eu vou me fortalecer adorando o Senhor. Eu vou continuar crendo que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Meu coração fica alegre, eu vivo bem, experimento bem a vida. Chega um dia, aconteceu o que Ele me prometeu. Eu olho para trás e falo, valeu todo aquele tempo e agora está melhor ainda. Meu irmão, creia em Deus, meu irmão. Você precisa de fé. A fé, a Bíblia fala que é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu não estou vendo. Então, mas nota que eu espero. A fé faz com que eu veja o invisível. A fé faz com que eu creia no incrível. A fé, ela faz com que me traga esperança
de alguma coisa que eu ainda não recebi. Então, eu vou caminhar aqui 15 anos em desesperança ou 15 anos em esperança? Essa é uma decisão minha e sua. Vale a pena crer no nosso Deus. Vale a pena aquecer o nosso coração. Vale a pena o que você está fazendo hoje aqui. Domingo, saí de casa, a cama estava me segurando, falando fica. E você, não, eu vou. Veio para a reunião para ouvir palavras de Deus, para receber algo no teu coração. E o que está acontecendo? A fé está entrando no teu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé está entrando aí no teu coração agora e fortalecendo você. Eu vou terminar o que eu vou falar, mas eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. Fique em pé comigo, mas não desconecta não, que eu não terminei. O fato de você não estar vendo algo, não significa que Deus não está vendo. O fato de você não estar sentindo algo, não significa que Deus não está fazendo nada. Muitas vezes na nossa vida você vai ter essa sensação que não tem sentimento algum. Nossos sentimentos não são dignos de confiança. Meu irmão, observe os sinais. Deus está fazendo algo. Um dos sinais é que você está ouvindo essa palavra hoje. Isso é um sinal para você. E eu vou te falar, tema de hoje, Ele vai fazer. É isso. E a fé está vindo no teu coração porque você está recebendo palavra. A fé está, se você não estava crendo, está começando a crer de novo. Ela está crescendo dentro de você. Deus não mente. Se Ele prometeu, tema de hoje, Ele vai fazer. E mesmo que a sua fé tenha falhado, Ele não falha. Ele permanece fiel. Ele não esquece o que Ele prometeu. Porque aquilo que Ele prometeu, tema de hoje, Ele vai fazer. O nosso Deus. Ao nosso Deus. Para Ele, poderoso, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Glória a Deus. Palavra de Deus para você que tem orado anos para alguém da sua família, para que essa pessoa se converta. Isso vai ser obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Meu irmão, palavra de Deus para você, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Palavra para você que acha que tua vida acabou, que não tem mais nada para acontecer. Esse não é o teu fim. Ele é poderoso. Ele vai fazer. Palavra para você que está começando agora, é um jovenzinho, um adolescente, novo ainda na fé, novo na vida, com muitos sonhos, sonha mesmo. Mas sabe de uma coisa, o seu sonho mais alto que você tiver, é só uma semente daquilo que Ele vai fazer. É muito maior do que os nossos sonhos. Eu me lembro, um dia nós estávamos comemorando o aniversário da nossa comunidade, fizemos uma filmagem lá debaixo do pé de manga. E o Cris, líder aqui da nossa parte de vídeo, chegou para mim e ele começou assim falando, ele me pegou de surpresa, não sabia da pergunta que ele ia fazer. E a Carisma ainda era menor do que isso que nós temos hoje, tá? Menor. E ele falou assim, quando você estava começando a Carisma, você sonhou, o que você imaginava? Era a tua visão que isso tudo ia acontecer? Eu falei, não. A minha fé mais alto que tinha era assim, sei lá, 100, 150, 200 pessoas, era um negócio grande. Agora, 4.500 pessoas é muita coisa. Não tinha fé para isso não, irmão, não tinha fé. Mas quem disse que Deus depende da minha fé? Mas o que Ele prometeu, Ele vai fazer. E Ele vai fazer coisas maiores do que o que a gente imagina. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Me permita abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Seja abençoado. Boa semana para você.
Bom domingo para você. Deus te abençoe. E eu convido você a abençoar quem está do teu lado também, seu irmão, sua irmã, quem está aí próximo de você. Você que nos acompanha pela internet, seja abençoado aí na tua casa, onde você estiver, onde você estiver ouvindo isso. A bênção do Senhor esteja sobre você. E lembre-se, Ele vai fazer. Deus te abençoe.